Opa, Leide aqui e hoje eu tenho um segredo para te contar. Mas calma, a gente vai chegar lá. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre medo. Parece que hoje em dia o medo é uma verdadeira epidemia. A gente tem medo de inícios, de meios, de fins. Tem medo de perder o emprego, tem medo de trocar de carreira, tem medo de ficar preso naquele emprego, tem medo de começar a namorar, de casar, tem medo de se separar. Por que será que isso acontece? Você sabia que os medos manipulam a sua mente? Você sabia que esse segredo que eu vou contar para você, ele está diretamente relacionado ao seu fator autossabotador? Ao fato de você não viver a vida dos seus sonhos? Pois é, continua aí que eu vou chegar lá. Mas antes, deixa eu falar para você. O medo, ele não deve impedir você de viver a vida dos seus sonhos. Viver e realizar, né, gente, é muito mais contagiante, é muito mais realizador, transformador, inspirador do que viver com medo, preso, paralisado. Então, agora eu vou contar para vocês o que seria as 5 verdades, os 5 segredos revelados sobre o medo. Beleza? Primeiro segredo: enquanto você estiver em processo de crescimento, você vai sentir medo. Oh, que momento ahá, né? Grande surpresa. A realidade, gente, é que o medo faz parte do sucesso. Sentir medo faz parte. E enquanto você estiver desenvolvendo novas habilidades, aprendendo, enquanto você não estiver parado na vida, quer dizer que você vai sentir medo, porque você vai passar por novas situações, viver novos riscos. Parando bem para pensar, até que isso é bom, né? Fala sério. Pelo menos isso quer dizer que a vida é dinâmica, é fluida e que você não está parado. E também é uma baita revelação, não é verdade? Afinal de contas, isso quer dizer que o medo não vai acabar enquanto você estiver evoluindo. E a consequência disso é, se você esperar o medo ir embora, você nunca vai efetivamente realizar o que você deseja. Melhor fazer então, né? Segunda verdade revelada sobre o medo. O medo como vencer o medo de fazer uma determinada coisa? A resposta é fazendo aquela coisa específica. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando nós éramos pequenos, eu tenho certeza que você também passou por uma situação similar, você aprendeu em algum momento a andar de bicicleta, de patins, de patinete, de skate se você era mais radical. E eu aposto que quando você era criança, você começou a andar, caiu, aprendeu, caiu, levantou, sacudiu a poeira e seguiu em frente. Você começou a andar de bicicleta usando umas rodinhas, aí depois de algum tempo você afrouxou as rodinhas, deixou elas mais soltinhas, aí você ficava com medo, era de um lado para o outro, e depois de mais um tempo você finalmente tirou as rodinhas. E eu aposto, você deve ter levado altas quedas. Você deixou de andar de bicicleta por causa disso? Você deixou de aprender a andar de bicicleta por causa disso? Eu aposto que não, né? Então, na vida acontece a mesma coisa. A gente vive com um medo constante de errar, de tentar e fracassar, o medo de não chegar naquele sucesso, naquele estado desejado, quando na verdade não existe erro, não existe fracasso. O que existe, gente, é tentativa. É você tentar dar o melhor de si, fazer o certo que está na sua cabeça, o que você acha que é certo, até melhorar, até ganhar prática, até atingir o seu estado desejado, até pular para o próximo nível, até ser o melhor que você possa ser, até adquirir prática. E qual é o grande segredo dessa revelação? É que quando você adquirir prática, o medo some. Por quê? Porque você acaba ganhando confiança. E por causa disso, a gente puxa o gancho do a terceira verdade sobre o medo, que é a única forma de eu me sentir melhor comigo mesma é efetivamente me sentir melhor comigo mesmo. Isso parece um babado meio irreal, meio
meio falso. Mas a verdade, gente, é que a autoconfiança não vem antes do medo. Quer dizer, o medo não vem antes da confiança. A confiança vem antes. Você precisa primeiro dar o primeiro passo para que depois o medo comece a dar vazão à sua integridade, à sua autoconfiança e você consiga ganhar prática naquilo que você tanto tem medo. Como é o meu caso de agora estar falando em público, que é um dos grandes medos que eu sempre tive desde a infância. E apresentar trabalho na escola era uma coisa terrível para mim. Então, pense o seguinte, quando você faz, mesmo com medo, vai com medo mesmo, você gera autoconfiança. E você gera uma autorrealização de simplesmente ter feito aquilo, a sensação de dever cumprido. E essa sensação de autorrealização é o que gera confiança e vira um verdadeiro ciclo virtuoso, um ciclo de aprendizado, certo? E é esse aprendizado que leva você a dar um soco na cara do medo. Muito bacana, né? Massa. Vamos então à quarta revelação sobre o medo. Não se preocupe se você sente medo. Você não é a única pessoa que sente medo diante de uma situação nova, diante de uma situação não familiar. Todas as pessoas sentem. Ufa, que alívio, né? Isso quer dizer que você não está sozinho. Na verdade, o medo é uma realidade universal, certo? Então, se tudo que testa você de uma determinada forma, tudo que testa você de uma maneira nova, algo que você tem que aprender, algo que você tem que desenvolver para gerar uma nova habilidade, um novo conhecimento, vai te causar um pouquinho de medo, um pouquinho de receio, aquela resistência. Na verdade, é você saindo da sua zona de conforto. E isso é absolutamente normal, tá, gente? Então, essa é a quarta verdade. E vamos agora à última verdade sobre o medo. E essa é a mais reveladora de todas. Lidar com o medo dá menos trabalho do que viver com ele, atormentando a sua vida. Bom, deixa eu explicar essa melhor. Quando você tem medo de fazer alguma coisa, você diz, não, vou voltar a estudar. Mas aí vai passando, aí você diz, ah não, hoje choveu, não dá. Ah não, hoje tá frio. Ah, fala sério, meu filho tá doente. E aí você acaba procrastinando, você vai empurrando o medo para debaixo do tapete e você vai deixando ele de lado. Será que isso é uma solução efetiva para o que você quer da sua vida? Bom, eu acho que, sinceramente, você deixar o medo de lado, tentar jogar ele para escanteio, não é possível. Por quê? Porque de maneira consciente ou inconscientemente você vive com aquele medo atormentando a sua vida e aí acaba que você fica meio obcecado por certas situações das quais você não tem controle, você começa a ficar com medo de perder emprego, o medo de rejeição, aí você não consegue se envolver com ninguém por causa disso, o medo de fazer uma transição de carreira e fracassar. O medo de viver novas experiências e isso consciente ou inconscientemente vai minando a sua vida. O resultado disso é você esquece de viver o presente, atormentado por um futuro que você nem sabe se vai existir. Olha que neura, olha que coisa absurda. Você deixa a sua vida de lado e vive obcecado por um medo que você inconscientemente acha que colocou para debaixo do tapete. E isso é a maior besteira, é a maior mentira do mundo. Na verdade, não tem como fazer isso. Pense que você, ao invés de tratar o medo como um inimigo que tem que ser vencido, superado, você simplesmente transforma ele num companheiro de jornada. É assim que você quer se relacionar com medo? Eu acho que não, né? Pense, a partir de hoje, que o medo não é um sinal vermelho. O medo é um sinal verde, quer dizer que a pista está livre, que você pode seguir adiante, que você vai enfrentar buracos na pista, que vai chover, que possivelmente vai fazer muito sol, que pode até nevar, mas que você
andando devagarinho, você vai conseguir chegar no seu estado desejado. E a conclusão dessas 5 verdades sobre o medo é que, na realidade, o remédio máximo para o medo é a ação. É simplesmente dar um soco na cara dele e ir com medo mesmo. Não esperar a pista ficar boa. É basicamente isso. Então, se você viu esse vídeo e gostou dessas 5 verdades sobre o medo, eu tenho uma boa notícia para você. Se você quer saber quais são os fatores que estão auto-sabotando você, se você quer descobrir como dar um soco na cara do medo, como criar uma visão clara do que precisa fazer, se você quer criar a melhor versão de você mesmo e viver a vida dos seus sonhos, uma vida voltada para coragem, para autoconfiança, para a integridade dos seus valores com as suas ações, então eu tenho essa excelente notícia para você. Você pode clicar aqui embaixo e agendar uma sessão comigo de 30 minutos. Nessa sessão nós vamos trabalhar todos esses fatores. E além disso, a sessão é gratuita, tá, gente? Então, se você quiser, clique aqui agora, porque é por tempo limitado, tá? Uma sessão gratuita para que você possa descobrir os desafios ocultos que estão impedindo você de viver a sua vida dos sonhos e quais fatores estão auto-sabotando você na jornada. Semana que vem eu vou lançar um novo vídeo e eu vou logo adiantar para você, as 7 dicas que vão ajudar você a parar de pagar de vítima de uma vez por todas e assumir as rédeas da sua vida. Que legal! Se você quiser assistir o vídeo, cadastre seu e-mail aqui embaixo, vai ter um link e você vai ser avisado de quando o vídeo estiver no ar. Beleza? Uma excelente semana para todos vocês e muita paz no coração. Tchau, tchau!